Aleluia. Poder sentar? Amém. Ai, vou desligar isso aqui. Sou calorenta, mas não tanto quanto a pastora Nilva. Hoje vamos meditar na palavra, vamos ver o Senhor tem para nossas vidas. Que ó, hoje, misericórdia, o negócio tá bravo, quase que não chego aqui. É porque Deus tem uma bênção para as nossas vidas, amém? Essa palavra eu até preguei quando nós ainda reuníamos o culto das mulheres. Eu trouxe essa palavra e hoje eu senti no coração de Deus, de trazer para os irmãos a igreja total, né? Nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Do verso 1 ao 10 que nós iremos ler. Amém? Lucas 15, do 1 ao 10. Amém? Todos encontraram? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então a gente vê aqui, eu vou me deter, nós vemos aqui três parábolas que o Senhor mostra aqui, né? A do homem, né? Que ele fala assim, do homem, dentre vós, tendo 100 ovelhas, daí ele vai atrás da ovelha. Fala da ovelha perdida. E aqui fala também, e a gente vê da dracma, e mais para frente, né, do versículo 11 em diante, fala do filho pródigo. Então aqui, quando Jesus ele estava fazendo os seus ensinamentos para o povo, ele sempre usava, né, ele é o mestre mor, né, o mestre assim, o que a gente verdadeiramente segue, tem que seguir pelos... E ele tinha uma didática, falando assim, em questão pedagógica, ele tinha uma didática para chegar ao público, querer atingir ao público, querer atingir aqueles que ele queria tocar no coração. Primeiro a gente vê das ovelhas, ele se dirige aos homens, né? Porque ali a labuta dos homens com as ovelhas mostra o trabalho dos homens. Eu vou pular aqui do filho pródigo, ele fala de um pai, né? Como o pai lida com seus filhos, né? A alegria que tem um pai com um filho. E nessa que eu vou me deter mais sobre as dracmas perdidas, mostra, ele queria dirigir especificamente nesse detalhe das dracmas para as mulheres. E hoje eu trago-se não só para as mulheres, mas eu quero englobar a igreja em si, a igreja do Senhor. As dracmas, o que seriam as dracmas, Cláudia?
As dracmas eram umas moedas que eles utilizavam para ser, que é pago, era o salário, né? No final do dia, a pessoa recebia uma dracma, dependendo do acordo que era feito, a empreitada do serviço, eles recebiam aquela dracma, a moeda. E essas dracmas também eram muito utilizadas, eu pesquisando, e essas dracmas também eram muito utilizadas quando dote de casamento. Quando se casava, se dava a noiva recebia esse dote, né? E era às vezes, e esse dote às vezes era na moeda, ou eles utilizavam como uma tiara, né? Diadema, como que seja conhecido. E uma coisa que eu pesquisei, que eu vi que me chamou muita atenção, que essa dracma no Egito, na Grécia, foi utilizada até em 2002. Até em 2002 era utilizada essa dracma. E quando a Grécia veio a questão do euro, né? Ela foi substituída por essa moeda do euro. Então, essa dracma tinha muita importância, muito valor para as pessoas. E aqui especificamente, quando a gente vê que essa mulher, ela perde essa dracma, ela se desespera, porque era um valor muito importante para ela, de muita importância. E eu vejo hoje, trazendo para os dias de hoje, essa dracma como a nossa fé. É algo que é muito, mas é muito importante que nós tenhamos guardado como tesouro a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa fé que seja assim guardada como verdadeiramente algo de muito valor e que é para ser cultivada, é para ser a cada dia alimentada, é para cada dia ser mais fervorosa, de estarmos buscando isso do Senhor. E aqui mostra as dracmas, um detalhe que a gente vê aqui nesse texto, que a primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. Por que acender uma candeia? Porque também o local, as casas, né, da qual os judeus viviam, os hebreus viviam, era um lugar muito escuro. Não tinha janela é como se fosse aqui, mas sendo que não tanto essa porta aberta. Era um local escuro. E não tinha como se ver ao olho nu. E o chão era como fosse pedras, né? E dentro dessas pedras havia arestas, brechas, e essa dracma caiu dessa brecha. Então, para ela poder procurar, conseguir achar, ela acendeu a luz, a candeia, para procurar. E nós devemos, a cada dia, estar acendendo essa candeia em nossas vidas. E acender essa candeia em nossas vidas, o que seria? Através, né, a gente sempre bate aqui na tecla, ler a palavra de Deus. Olha, eu acho que esses dias a gente tem falado muito nisso, porque é um momento que nós estamos vivendo. Jesus está à porta. Jesus está batendo. Né? Como na última pregação do pastor Gessé, eu estava ali com as crianças, mas dava para ouvir, que estava nos alertando para isso. Então, nós temos que ler a palavra para alimentar essa fé. Se nós não lermos este livro, se nós não lermos esse manual de vida, a nossa fé vai se apagando. Você pode ter certeza disso. Eu não vou falar para você fazer essa experiência, que eu não quero que você passe por essa experiência. Mas se você deixar de ler a palavra, você vai se afastando a cada dia, a cada momento da presença de Deus, dessa intimidade com Deus. Você quer conhecer, você quer que a sua fé... A gente fala muito aqui, né? Que aqui vai ter muitos milagres.
Nós cremos nisso. Mas se nós não buscarmos na palavra de Deus de como fazer isso acontecer, Cláudia, é você que vai, é eu que vai fazer isso acontecer? Não, é o Espírito Santo de Deus. Mas se nós não alimentarmos esse Espírito, ele não vai poder fazer nada. Como é que eu vou que, de repente, eu vou usar aqui o exemplo, todo amor e carinho, tá, Sarinha? Sei que a Sara lê a palavra, mas dá de cara uma coisa que ela ainda está trabalhando na vida dela, dá de cara com o endemoniado na frente dela. O que ela vai fazer? Ela não vai correr, porque ela conhece a palavra, ela sabe o que vai fazer, qual é a autoridade dela que vai fazer. E isso acontece com cada um de nós. Você pode ter certeza que Deus, ontem estava vendo um evento que houve em algum lugar aí, eu não sei aonde, e tinha uma pregadora americana aí, ela falando que quando chegando ao Brasil, de avião, ela viu, se aproximando, ela viu o mapa do Brasil. E ali ela perguntou para Deus o que era aquilo, e Deus revelou para ela, falando que está vindo um grande avivamento para o nosso país. Está vindo um grande avivamento. E se prepare, porque Deus vai levantar a mim, a você. Mas Cláudia, eu sou tão pequeno, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei. Quem te capacita é o Espírito Santo, quem te capacita é Deus. E é através da palavra de Deus, de você ler a palavra de Deus. E você pode ter certeza que Deus está trazendo esse mover. E nós vamos viver esse mover. Eu vou viver esse mover. Amém? Amém? Nós iremos viver esse mover. Nós veremos. Você vai estar em algum local que vai aparecer um endemoniado e você vai ter que ali pôr a mão e mandar aquele cão embora daquela pessoa. Você vai ter uma autoridade, uma palavra para trazer para aqueles que necessitam de uma palavra de amor, de carinho. E às vezes de puxão de orelha também. Porque não só, passar a mão na cabeça, mas tem hora que a gente tem que levar uns puxão de orelha. E esses dias aí eu só tenho levado puxão de orelha de Deus. Glória a Deus por isso. Então nós temos que estudar. Vamos abrir. Abram a sua Bíblia em Salmos 119. O livro de Salmos fica bem no meio da Bíblia. Salmo 119. No versículo 105, é bem conhecido, mas vamos lá dar uma lida. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então foi por isso, quando Jesus fala que a mulher, ela acendeu a candeia para ir procurar a dracma, é isso que Jesus quer que nós façamos. Que nós tenhamos a palavra de Deus como a nossa luz, como a nossa lâmpada, como a nossa direção para as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra do Senhor que vai nos trazer clareza. Nessa palavra aqui nós temos direção, gente, para tudo na nossa vida. Tudo. Não tem nada que nessa vida não tenha resposta na palavra de Deus. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está sem direção, você não sabe o que fazer na situação que você está se encontrando. Eis aqui a direção. Eis aqui a luz para o seu caminho. Eis aqui a luz para aquilo que você está querendo uma direção. Então, a palavra de Deus é essa luz. Então, esse é o primeiro ensinamento que eu tirei dessa palavra. É acender. A segunda coisa, ela varre a casa. Ela deve ter olhado, não, tem muita bagunça, eu vou organizar, eu vou varrer. E esse varrer da casa é deixar que a obra do Espírito Santo
que deixe que o Espírito Santo faça na nossa vida, deixar que Cristo remova toda a impureza das nossas vidas, todas as impurezas. Dia desse, eu estava conversando com alguém falando que no fulano é perfeito e tal. Não existe perfeição. Nós, seres humanos, não somos perfeitos. Todos nós temos uma mazela, algo nas nossas vidas que precisa ser tratado, precisa ser quebrado, precisa ser moído. A gente, sexta-feira, estava com a pastora Nilva na casa da irmã Neide, gente estudando. Ela trouxe essa palavra, que nós estamos arraigados na videira. E a videira, em João 15, fala que precisa ser limpa, precisa tirar alguns ramos para que a videira possa dar um fruto melhor na próxima safra. Então, assim somos nós. Precisamos ser moídos, precisamos ser trabalhados. Isso dói pra caramba. E estou passando por um processo dolorido. Mas eu sei que é para a glória de Deus. Eu sei que Deus quer me aperfeiçoar. Eu sei que Deus quer endireitar os meus caminhos. Para que Ele possa, através de mim, tirando essas mazelas, tirando esses defeitos, né, que nós adquirimos no decorrer da vida, para ser usado por Deus. Então nós precisamos deixar que Deus, o Espírito Santo, venha com a vassourinha dele e tire as nossas dores, os nossos traumas, as nossas angústias, as nossas aflições. Deixar que o Espírito Santo haja em nossa vida. Precisamos urgentemente disso. Deixarmos de ser dodói, de sermos, fulano me fere, eu não gosto disso por causa do irmão, por causa disso, ou como é Gessé falando do último domingo. A gente precisa deixar essas coisas para lá e deixar que o Espírito Santo venha moldar, para que nós verdadeiramente sejamos vaso de honra na mão do oleiro, que é Jesus Cristo. Amém? Em João, eu vou ler aqui rapidinho, João 5,39, fala o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim e testificam. Então aqui fala, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Através dela nós iremos ter a vida eterna. Termos a vida em Cristo Jesus. Verdadeiramente ter esta vida. Então precisamos varrer essas podridão que nós adquirimos no decorrer das nossas vidas. As frustrações, as decepções, que a gente deixar que o Espírito Santo haja. E ele falou assim, mas Cláudia, isso está difícil de eu largar. Só um exemplo, de mentir, vamos dizer assim. Cláudia, está difícil de deixar de mentir. Eu não consigo, eu já botei na presença de Deus, eu tenho orado, jejuado, buscado e não consigo. Então, procure a liderança, procure alguém mais maduro na fé para te ajudar, para te levar para este caminho, para te levar a esta cura. Cláudia, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo perdoar ciclano porque ele fez isso, aquilo, outro. Procure alguém mais firme na fé, mais ancião na fé, vamos dizer assim, para te ajudar a te levar para este caminho de perdão. Procure ajuda, não fique sofrendo sozinho. Muitas das vezes nós precisamos estar só. Só, quando eu falo só, é você e Deus. Mas às vezes nós precisamos procurar um irmão maduro na fé, procurar nosso pastor, a liderança da igreja, para estar nos ajudando, nos guiando, nos orientando.
Então, estamos tirando todas essas impurezas. E o terceiro ponto que eu vi, ela buscou diligentemente, com muita diligência, com muito cuidado. Que a gente, vamos estar orando para termos um data show, algo aqui para mostrar. Eu gostaria, como eu trouxe na reunião de mulheres, eu trouxe a foto, na época não tinha foto, né? Uma gravura que fizeram, desenharam, da mulher procurando. E essa gravura mostra ela ajoelhada, indo nos cantos dos móveis. É isso que devemos fazer, se ajoelhar e deixar, Senhor, vem aqui no cantinho do meu coração que eu estou escondendo isso aqui porque eu não estou conseguindo tirar. Porque se eu tirar vai doer muito. Mas eu preciso que tu tire essa poeirinha que está aqui, que está incomodando. Né? Quando algo, calo, quando a gente tem calo no sapato, que o calo nos machuca, assim, algo assim, conjuntivite, né? Conjuntivite, quando se tem, né? Creio que os irmãos alguns já tiveram, que fica aquela poeirinha chata, né? Ruína nos olhos. É isso que Deus quer tirar de você, do seu coração. É isso que Ele quer tirar, essa coisinha que fica aí, te roendo, te massacrando, te deixando assim. Eu não consigo, algo assim, que o Espírito Santo falando aqui comigo agora, algo que não deixa você se sustentar na fé. Algo que você tem sede, você tem vontade de estar na presença de Deus, mas sempre tem algo ali que eu não consigo ir. Eu não consigo estar. Eu não consigo ser constante na fé. São essas mazelas que você não deixa varrer. É essas mazelas que ficam ali no cantinho da sua vida, do seu coração, que o diabo ainda tem a patinha, a unhazinha dele, te atrapalhando de você prosseguir, te atrapalhando de você estar na presença dele. E isso é algo que quando você conhece a palavra, você tem a intimidade com o Espírito Santo, que ele vai te mostrar, vai doer. Não sei se os irmãos já viram, mas é algo um filme que eu indico que vocês vejam, A Forja. Veja esse filme. Procure, tenha já até no YouTube. Veja o filme A Forja. Ele mostra ali como Jesus trabalha, te mostra aonde precisa ser retirado, aonde precisa ser trabalhado, se é um vício que você tem, se é um comodismo. O que o diabo tem utilizado nesses últimos dias é o comodismo. É te trazer você ficar acomodado. Não, isso aqui tá bom demais, deixa eu quieta aqui no meu canto. E algo que né, depois da pandemia se tornou algo assim comum. Então tem muito pregador no YouTube que eu posso ir ver. Mas você sabe da onde você está tirando esse alimento? Você conhece o abençoado que está trazendo essa palavra? Você sabe da vida dele? A gente tem visto o último escândalo que apareceu aí. Daquele pobre menino, que é um fruto de um ambiente que ele foi criado e então está sendo explorado. Eu vejo dessa forma, naquele menino, Miguel. Da onde? Se você tem um local que você pode... Eu vou usar aqui o exemplo nosso, porque se você conhece a vida do nosso pastor, conhece a vida do pastor José, você sabe como é que ele é, você sabe qual é a dinâmica dele trabalhar, você sabe que ele e a pastora Nilva e nós estamos aqui orando por vocês, estamos aqui pagando um preço para quem está vendo abençoado ali na televisão.
Mas a gente nunca dá valor ao profeta de casa. Essa é a verdade. Nós nunca damos valor ao profeta de casa. Nunca damos ouvido ao profeta de casa. A gente prefere dar ouvido ao profeta João, Maria, Joaquim, que vai te trazer uma palavra que vai alimentar o seu ego. Mas Deus, esse não é o evangelho. O evangelho também é um momento de estar dando puxão de orelha. Eu sei que alguns aqui, o Espírito Santo tem incomodado e às vezes te leva, o Espírito Santo te leva no passado. Poxa, no passado eu era dessa forma, eu agia assim, eu agia na presença de Deus, eu sentia a presença de Deus, eu tenho sede. Mas o que você tem feito para estar vencendo essa barreira? O primeiro a dar esse passo é você. Para que o Espírito Santo possa trabalhar. Se você não der o primeiro passo, o Espírito Santo, ele não vai agir. É como se nós estivéssemos na chuva, num guarda-chuva. Está ali um guarda-chuva e está te protegendo. Mas se você sai de fora daquele guarda-chuva, você vai se molhar. Aí vai se molhar, vai ter um risco de pegar uma gripe, uma pneumonia, Covid e etc., para no hospital e antes de ficar entubado e morrer. Mas se você estiver debaixo do guarda-chuva da proteção, que é Deus, nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, você vai estar protegido. Você não vai se molhar, você não vai gripar, você não vai pegar Covid, você não vai ser entubado e você não vai morrer. Estão me entendendo? Amém? Então é importante demais você está buscando ali, Senhor, mostra, eu sei que vai doer demais arrancar isso de mim, mas eu preciso, porque eu preciso do teu poder, eu preciso da tua presença, eu preciso avançar na fé, eu necessito desejar isso mais do que o ar que nós respiramos, porque o Senhor é o nosso fôlego de vida. Ele é a nossa vida. Não tem palavra, né? Se procurar. É a nossa vida. Então precisamos estar pedindo a Deus a isso, essa transformação. Como eu falei no início, pegar a sua fé, como nós lemos aqui no exemplo da dracma, guardar, esse é o seu maior tesouro. Esse é o seu maior tesouro. Nós podemos correr aqui na vida terrena. Está buscando por uma vida melhor? Sim. Nós, como o pastor sempre fala, nós até incentivamos. Mas cuidado. Veja até aonde isso vai atrapalhar a sua vida com Deus. Porque a gente pode ajuntar. Eu tenho ultimamente visto, presenciado algumas pessoas ao meu redor e na minha própria família. E quando uma pessoa morre, que deixa um bem, o povo fica tudo brigando por aquilo que o indivíduo deixou. G7 chamando. Então, a gente fica brigando. A gente quer ter bens materiais aqui na terra, tá? Morre e deixa aqui, o povo que fica, aí fica brigando por aquilo. Esse jarro, vamos dizer assim, foi deixado esse jarro. O seu João morreu. Aí vem 300 filhos dele querendo. Os 300 filhos não vai querer cada um uma flor. Ele vai querer tudo. E por que a gente também não pode agir assim? Senhor, quer ter uma boa vida, ter uma vida confortável, ok, beleza. Mas até onde isso está me atrapalhando a minha vida com Deus? Até aonde isso está atrapalhando a minha vida? De eu fluir, de eu navegar no oceano do Espírito Santo. O que está atrapalhando? Então, ajuntar tesouros aqui na terra não tem tanta importância. Mas que nós tenhamos na nossa consciência de ajuntarmos tesouro lá nos céus. Lá nos céus, como domingo passado eu estava com as crianças,
E eu estava dando as 4 leis espirituais dos coraçãozinhos, que até o Bernardinho estava andando ali com ele, e mostrando. E aí eu falei para eles que ele mostrou o coraçãozinho amarelo, que é as ruas de ouro do qual nós iremos andar. É nessa rua que eu quero andar. É nessa rua que eu anseio andar. É nessa rua que eu anseio estar. E é nessa rua que eu anseio que nós estejamos. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para nós nessa manhã. E que o Senhor nos abençoe, que nós possamos cultivar a cada dia, a cada momento, a cada segundo, essa dracma que é a fé em Jesus Cristo. Amém?